Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Olimpíadas no Brasil, impeachment da primeira presidente do país e início de um novo governo. O ano de 2016 foi intenso e o parlamento um dos protagonistas. Relembre agora os principais debates, projetos e medidas que passaram pelo Senado no ano que está acabando, nesta retrospectiva produzida pelo repórter Bruno Lourenço. Os parlamentares encontraram no início do ano legislativo de 2016 uma série de medidas provisórias para votar, e a MP que liberou recursos para a realização dos Jogos Olímpicos e o socorro a vítimas de desastres ambientais foi a primeira a dar entrada no Congresso, como informou o repórter Herbert Madeira. Já está no Congresso Nacional a medida provisória 710, que abre um crédito extraordinário de 1,47 bilhão de reais para os Ministérios da Justiça, Cultura, Defesa, Integração Nacional e Turismo, além de encargos financeiros da União. Esta é a primeira MP editada em 2016 e, assim como outras 12, ainda de 2015, deve passar pela análise de uma comissão mista que ainda será instalada. A proposta prevê 382 milhões de reais para o Ministério da Integração Nacional. Os recursos serão repassados para o atendimento às populações vítimas de desastres naturais. O órgão vai distribuir cestas básicas, kits para higiene, colchões e abastecimento de água com carros-pipa. O Ministério da Justiça receberá 300 milhões para equipamentos de proteção para a Força Nacional de Segurança Pública. Parte dos recursos será aplicada na segurança durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. As verbas para os outros ministérios também serão voltadas para as Olimpíadas, com atividades culturais e de logística. Outra MP de destaque no início do ano foi a que permitiu o ingresso forçado das equipes de saúde a imóveis abandonados em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. O Senado também discutiu o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, e formas de prevenir novos rompimentos. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Segurança de Barragens e contou com a cobertura da repórter Marcela Cunha. A intenção da Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens é aprimorar a legislação federal para evitar novas tragédias ambientais, como a que aconteceu em Mariana, em novembro do ano passado. O rompimento da barragem do Fundão deixou 17 mortos, 2 desaparecidos e causou danos ao meio ambiente que devem durar até 100 anos. Dentre as sugestões dadas por especialistas durante a audiência pública está a construção de barragens de rejeitos usando somente o método ajusante, conhecido por reduzir os riscos de liquefação em zonas de atividade sísmica. Na barragem do Fundão foi usado o método construtivo amontante, que tem baixo custo e está mais associado a rupturas. O presidente da comissão, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, acredita que o Brasil pode seguir essa determinação, a exemplo do que acontece em outros países, como o Chile. Ainda que seja mais caro, mas é bem mais seguro. É um critério que todas as novas barragens já sejam com esse novo método construtivo mais seguro e as atuais construídas nesse método menos seguro ter dado um tempo para uma transformação gradativa. No mês seguinte ao debate, o Senado acabou aprovando o projeto de lei que destina as multas pagas nos crimes ambientais especificamente às áreas dos acidentes onde eles aconteceram. Os senadores também votaram proposições como a lei que tornou obrigatório o farol baixo nas rodovias, mesmo durante o dia. O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, que atuou como policial rodoviário federal por 20 anos, afirmou que a lei iria aumentar a segurança nas estradas. Trata-se de imposição de um procedimento bastante simples e de baixo custo que poderá aumentar a segurança nas estradas e assim contribuir para a redução da ocorrência de acidentes frontais na rodovia que salvar inúmeras vidas. Projeto que merece aprovação, tendo em vista que no Brasil nós temos uma verdadeira carnificina no trânsito. Pode parecer que possa não se evitar tanto, mas nas rodovias muitas vezes, até pela cor dos veículos, às vezes se confundem e o farol aceso com certeza é um alerta que vai ajudar muito. Os senadores também aprovaram um projeto que dá ao consumidor o direito de cancelar serviços de telefonia, internet e televisão por assinatura pela internet ou por telefone, sem precisar se deslocar pessoalmente à operadora. Outro destaque no primeiro semestre
foi a votação da Lei Geral das Olimpíadas e projeto que tem o objetivo de garantir mamografia para quem mora em áreas isoladas. Os senadores ainda aprovaram iniciativa que garante aos pacientes internados o direito a um acompanhante e a humanização do atendimento nas unidades de saúde, como informou a repórter Marcela Diniz. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais inclui na Lei Orgânica da Saúde de 1990 a humanização como um dos princípios do Sistema Único de Saúde e garante tanto aos pacientes do SUS quanto da rede privada o direito a um acompanhante nos períodos de internação. Hoje, a lei assegura essa companhia somente a menores de idade, mulheres durante o parto, pessoas com deficiência e idosos. A autora da proposta, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, quer ampliar o direito e argumenta que a presença de um parente ou amigo pode ajudar na recuperação da saúde. Esse projeto foi inspirado numa senhora acompanhante do marido com câncer na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. A senhora, que era médica, se aproximou e disse: olha, é muito conveniente, senadora, fazer uma humanização, porque eu noto a diferença que é acompanhar uma pessoa que está fazendo, por exemplo, quimioterapia. O projeto garante ainda o direito à visita aberta, que, de acordo com a emenda da relatora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, significa a ampliação do horário de visita aos pacientes internados. A senadora propôs uma segunda emenda para dar aos hospitais a autonomia para negar o direito ao acompanhante quando houver, por exemplo, risco de contágio. É para dar uma brecha para o hospital também ter um pouco de autonomia no que ele decide, poder também justificar quando não for adequado para o paciente, a presença desse familiar. Quem deixar o celular no concerto pode ter o direito a receber outro aparelho para usar enquanto o reparo é feito na loja. É o que diz projeto de lei aprovado neste ano na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e que aguarda a votação no plenário. O relator da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, explicou melhor a iniciativa. Ele pode exigir que a assistência técnica lhe dê um outro aparelho semelhante ao que ele está deixando enquanto o aparelho de sua propriedade é recuperado, sem ônus nenhum. Ele depois retorna com o aparelho emprestado, evidentemente nas mesmas condições que recebeu, e recebe o dele já recuperado. Tudo isso sem prejuízo dos direitos que o Código do Consumidor lhe dá no artigo 18. Quer dizer, que ele pode pedir a substituição, pode pedir o dinheiro de volta. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o envio de amostras de material genético para laboratórios no exterior. A ideia é acelerar as pesquisas voltadas para a prevenção e o tratamento de doenças, especialmente da dengue, zika e microcefalia. Além de projetos, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional promoveu várias audiências públicas neste ano. Uma delas foi sobre os conflitos no Oriente Médio e suas consequências para o Brasil, como mostrou a repórter Nara Ferreira. O representante do Itamaraty, embaixador Fernando José Marrone de Abreu, informou que o Brasil concedeu cerca de 9 mil vistos para refugiados sírios. 2.500 deles já estão no país. Ele lembrou também que o Brasil anunciou que doaria $1.300.000 em ajuda aos refugiados e faria uma doação em alimentos. A professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, destacou que o Brasil está presente na região, participando da missão de paz da UNIFIL, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Para ela, o Brasil tem cumprido um nobre papel ao dar abrigo a refugiados sírios. Sobre o possível acordo com a União Europeia para receber novos refugiados, Arlene Clemecha defende que haja critérios. O acordo sendo feito, e eu acho excelente que se faça, que tenha como alvo aqueles refugiados que ainda não chegaram na Europa. O professor da Universidade de Harvard, Hussein Kaluchi, afirmou que uma atuação mais forte do Brasil em política externa depende de 3 fatores que o país ainda não teria: visão clara do que se quer para a região, estratégia e dinheiro. Quanto ao acordo com a União Europeia para receber refugiados sírios, defendeu cautela. Esse acordo não pode ser para resolver o problema da Alemanha, o da União Europeia. E digo por quê? Porque eles foram lenientes com a questão síria e hoje, quando as fronteiras deles estão transbordadas de refugiados, eles precisam se livrar do problema. Trazer refugiados para cá, sem assistência de saúde, psicológica, educacional, perspectiva de inserção de mercado, nós vamos frustrar a expectativa.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, que propôs a audiência, destacou que os conflitos no Oriente Médio têm repercussões no mundo e representam um desafio para a política externa brasileira. A gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. O Brasil tem colocado recursos, tem colocado dinheiro, tem se disposto a receber, precisa que os estados e os municípios também possam se organizar. Outro assunto discutido no Senado foi a proposta de terceirização na atividade fim. A repórter Ana Beatriz Santos acompanhou o ciclo de audiências promovido pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos avaliou as diligências nos estados e no Distrito Federal que discutiram o projeto que amplia a terceirização de mão de obra, o PLC 30. O encerramento dos debates foi marcado para o dia 17 de maio em Brasília, com a participação de delegações de todos os estados. Os participantes devem pedir a rejeição do projeto, como informa o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Os dados são assustadores. Salário pela metade, condições de higiene e segurança do trabalho não existe. Foi muito positivo, tivemos em cada estado a carta contra a terceirização e estamos indicando o dia 17 de maio para um grande encontro nacional para tirar a carta à nação, que será entregue ao Congresso Nacional, pedindo para que o PL 30 seja rejeitado na íntegra, já que ele é um atentado aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo a CDH, 500 pessoas foram ouvidas nas diligências e 20 mil assistiram aos debates. A última audiência da série aconteceu em Goiânia no dia 11 de março. Hoje, existem 15 milhões de trabalhadores no Brasil contratados em regime de terceirização. Critérios socioambientais para a produção de biocombustíveis, lista com a descrição e o código de referência das principais peças do veículo e o uso do FGTS para microgeração de energia elétrica. Essas foram algumas das propostas votadas na Comissão de Infraestrutura em 2016. A CI ainda promoveu debates sobre energias alternativas, rodovias e ferrovias, mudanças nas franquias de bagagem nos voos domésticos e limite de dados gratuitos na internet fixa. Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou iniciativas que asseguram menos burocracia para a importação de medicamentos órfãos, autorização para microempreendedor individual utilizar a residência como sede da empresa e obrigatoriedade de freios ABS em todos os veículos, inclusive motos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou ao longo de 2016 várias audiências públicas, com temas desde o desperdício de alimentos até o sacrifício de equinos para o controle da zoonose chamada mormo. Os senadores também discutiram a crise na suinocultura em Santa Catarina, os problemas da defesa agropecuária, os prejuízos causados por javalis nas lavouras do país e a regularização ambiental de propriedades rurais. Outro assunto de grande repercussão no ano foi a cassação do mandato de Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul. Delcídio do Amaral foi preso pela Polícia Federal no dia 25 de novembro de 2015. O então líder do governo Dilma Rousseff era acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato, tendo inclusive articulado um plano de fuga para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. No dia 3 de maio deste ano, a cassação foi aprovada pelo Conselho de Ética por 13 votos favoráveis e uma abstenção. E por 74 favoráveis, nenhum contra e uma abstenção, os senadores aprovaram a cassação do mandato de Delcídio do Amaral no plenário da Casa no dia 10 de maio. Nem Delcídio nem seus advogados compareceram à sessão para fazer a defesa, como explicou a repórter Paula Groba. Para o relator do processo contra Delcídio no Conselho de Ética, senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, ao obstruir a justiça, o senador abusou de suas prerrogativas constitucionais, oferecendo vantagens e uma possível rota de fuga a Nestor Cerveró. Na avaliação de Telmário, após a análise do caso, não há dúvidas de que Delcídio cometeu irregularidades graves, incompatíveis com a ética e com o decoro parlamentar. A relatoria no Conselho de Ética, analisando a transcrição do diálogo e tendo em vista a confissão do próprio senador Delcídio do Amaral, entendeu não restar dúvida de que o representado participou de uma reunião com a finalidade de propor medidas que certamente iriam obstruir a justiça, o que configura claramente
indecente, quebra de decoro parlamentar. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, ratificou as conclusões do Conselho de Ética e declarou que não houve qualquer vício ou inconstitucionalidade no processo contra Delcídio do Amaral. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, um dos partidos que homologou a representação contra Delcídio, os atos do parlamentar atingiram gravemente a imagem do Senado. A dignidade do Senado Federal foi afrontada e atingida pelo comportamento do representado senador Delcídio do Amaral. Poucos momentos da história, esta casa viveu um momento de tamanho constrangimento. Mas o grande tema do ano foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff e os desafios do novo governo Michel Temer. Do próximo bloco. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado. Olimpíadas no Brasil, impeachment da primeira presidente do país e início de um novo governo. O ano de 2016 foi intenso e o parlamento um dos protagonistas. Relembre agora os principais debates, projetos e medidas que passaram pelo Senado no ano que está acabando, nesta retrospectiva produzida pelo repórter Bruno Lourenço. Os parlamentares encontraram no início do ano legislativo de 2016 uma série de medidas provisórias para votar, e a MP que liberou recursos para a realização dos Jogos Olímpicos e o socorro a vítimas de desastres ambientais foi a primeira a dar entrada no Congresso, como informou o repórter Herbert Madeira. Já está no Congresso Nacional a medida provisória 710, que abre um crédito extraordinário de 1,47 bilhão de reais para os Ministérios da Justiça, Cultura, Defesa, Integração Nacional e Turismo, além de encargos financeiros da União. Esta é a primeira MP editada em 2016 e, assim como outras 12 ainda de 2015, deve passar pela análise de uma comissão mista que ainda será instalada. A proposta prevê 382 milhões de reais para o Ministério da Integração Nacional. Os recursos serão repassados para o atendimento às populações vítimas de desastres naturais. O órgão vai distribuir cestas básicas, kits para higiene, colchões e abastecimento de água com carros-pipa. O Ministério da Justiça receberá 300 milhões para equipamentos de proteção para a Força Nacional de Segurança Pública. Parte dos recursos será aplicada na segurança durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. As verbas para os outros ministérios também serão voltadas para as Olimpíadas, com atividades culturais e de logística. Outra MP de destaque no início do ano foi a que permitiu o ingresso forçado das equipes de saúde a imóveis abandonados em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. O Senado também discutiu o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, e formas de prevenir novos rompimentos. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Segurança de Barragens e contou com a cobertura da repórter Marcela Cunha. A intenção da Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens é aprimorar a legislação federal para evitar novas tragédias ambientais, como a que aconteceu em Mariana, em novembro do ano passado. O rompimento da barragem do Fundão deixou 17 mortos, 2 desaparecidos e causou danos ao meio ambiente que devem durar até 100 anos. Dentre as sugestões dadas por especialistas durante a audiência pública está a construção de barragens de rejeitos usando somente o método ajusante, conhecido por reduzir os riscos de liquefação em zonas de atividade sísmica. Na barragem do Fundão foi usado o método construtivo amontante, que tem baixo custo e está mais associado a rupturas. O presidente da comissão, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, acredita que o Brasil pode seguir essa determinação, a exemplo do que acontece em outros países, como o Chile. Ainda que seja mais caro, mas é bem mais seguro. É um critério que todas as novas barragens já sejam com esse novo método construtivo mais seguro e as atuais construídas nesse método menos seguro ter dado um tempo para uma transformação gradativa.
No mês seguinte ao debate, o Senado acabou aprovando o projeto de lei que destina as multas pagas nos crimes ambientais especificamente às áreas dos acidentes onde eles aconteceram. Os senadores também votaram proposições como a lei que tornou obrigatório o farol baixo nas rodovias, mesmo durante o dia. O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, que atuou como policial rodoviário federal por 20 anos, afirmou que a lei iria aumentar a segurança nas estradas. Trata-se de imposição de um procedimento bastante simples e de baixo custo que poderá aumentar a segurança nas estradas e assim contribuir para a redução da ocorrência de acidentes frontais na rodovia que salvar inúmeras vidas. Projeto que merece aprovação, tendo em vista que no Brasil nós temos uma verdadeira carnificina no trânsito. Pode parecer que possa não se evitar tanto, mas nas rodovias muitas vezes, até pela cor dos veículos, às vezes se confundem e o farol aceso com certeza é um alerta que vai ajudar muito. Os senadores também aprovaram um projeto que dá ao consumidor o direito de cancelar serviços de telefonia, internet e televisão por assinatura pela internet ou por telefone, sem precisar se deslocar pessoalmente à operadora. Outro destaque no primeiro semestre foi a votação da Lei Geral das Olimpíadas e projeto que tem o objetivo de garantir mamografia para quem mora em áreas isoladas. Os senadores ainda aprovaram iniciativa que garante aos pacientes internados o direito a um acompanhante e a humanização do atendimento nas unidades de saúde, como informou a repórter Marcela Diniz. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais inclui na Lei Orgânica da Saúde de 1990 a humanização como um dos princípios do Sistema Único de Saúde e garante tanto aos pacientes do SUS quanto da rede privada o direito a um acompanhante nos períodos de internação. Hoje, a lei assegura essa companhia somente a menores de idade, mulheres durante o parto, pessoas com deficiência e idosos. A autora da proposta, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, quer ampliar o direito e argumenta que a presença de um parente ou amigo pode ajudar na recuperação da saúde. Esse projeto foi inspirado numa senhora acompanhante do marido com câncer na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. A senhora, que era médica, se aproximou e disse: olha, é muito conveniente, senadora, fazer uma humanização, porque eu noto a diferença que é acompanhar uma pessoa que está fazendo, por exemplo, quimioterapia. O projeto garante ainda o direito à visita aberta, que, de acordo com a emenda da relatora, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, significa a ampliação do horário de visita aos pacientes internados. A senadora propôs uma segunda emenda para dar aos hospitais a autonomia para negar o direito ao acompanhante quando houver, por exemplo, risco de contágio. É para dar uma brecha para o hospital também ter um pouco de autonomia no que ele decide, poder também justificar quando não for adequado para o paciente, a presença desse familiar. Quem deixar o celular no conserto pode ter o direito a receber outro aparelho para usar enquanto o reparo é feito na loja. É o que diz projeto de lei aprovado neste ano na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e que aguarda a votação no plenário. O relator da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, explicou melhor a iniciativa. Ele pode exigir que a assistência técnica lhe dê um outro aparelho semelhante ao que ele está deixando enquanto o aparelho de sua propriedade é recuperado, sem ônus nenhum. Ele depois retorna com o aparelho emprestado, evidentemente nas mesmas condições que recebeu, e recebe o dele já recuperado. Tudo isso sem prejuízo dos direitos que o Código do Consumidor lhe dá no artigo 18. Quer dizer que ele pode pedir a substituição, pode pedir o dinheiro de volta. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o envio de amostras de material genético para laboratórios no exterior. A ideia é acelerar as pesquisas voltadas para a prevenção e o tratamento de doenças, especialmente da dengue, zika e microcefalia. Além de projetos, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional promoveu várias audiências públicas neste ano. Uma delas foi sobre os conflitos no Oriente Médio e suas consequências para o Brasil, como mostrou a repórter Nara Ferreira. O representante do Itamaraty, embaixador Fernando José Marrone de Abreu, informou que o Brasil concedeu cerca de 9 mil vistos para refugiados sírios, 2.500 deles já estão no país. Ele lembrou também que o Brasil anunciou que doaria $1.300.000 em ajuda aos refugiados e faria uma doação em alimentos. A professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha,
destacou que o Brasil está presente na região, participando da missão de paz da UNIFIL, a força interina das Nações Unidas no Líbano. Para ela, o Brasil tem cumprido um nobre papel ao dar abrigo a refugiados sírios. Sobre o possível acordo com a União Europeia para receber novos refugiados, Arlene Clemecha defende que haja critérios. O acordo sendo feito, e eu acho excelente que se faça, que tenha como alvo aqueles refugiados que ainda não chegaram na Europa. O professor da Universidade de Harvard, Hussein Kalouchi, afirmou que uma atuação mais forte do Brasil em política externa depende de 3 fatores que o país ainda não teria: visão clara do que se quer para a região, estratégia e dinheiro. Quanto ao acordo com a União Europeia para receber refugiados sírios, defendeu cautela. Esse acordo não pode ser para resolver o problema da Alemanha, o da União Europeia. E digo por quê? Porque eles foram lenientes com a questão síria e hoje, quando as fronteiras deles estão transbordadas de refugiados, eles precisam se livrar do problema. Trazer refugiados para cá, sem assistência de saúde, psicológica, educacional, perspectiva de inserção de mercado, nós vamos frustrar a expectativa. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, que propôs a audiência, destacou que os conflitos no Oriente Médio têm repercussões no mundo e representam um desafio para a política externa brasileira. A gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. O Brasil tem colocado recursos, tem colocado dinheiro, tem se disposto a receber, precisa que os estados, os municípios também possam se organizar. Outro assunto discutido no Senado foi a proposta de terceirização na atividade fim. A repórter Ana Beatriz Santos acompanhou o ciclo de audiências promovido pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos avaliou as diligências nos estados e no Distrito Federal que discutiram o projeto que amplia a terceirização de mão de obra, o PLC 30. O encerramento dos debates foi marcado para o dia 17 de maio em Brasília, com a participação de delegações de todos os estados. Os participantes devem pedir a rejeição do projeto, como informa o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Os dados são assustadores. Salário pela metade, condições de higiene e segurança do trabalho não existe. Foi muito positivo, tivemos em cada estado a carta contra a terceirização e estamos indicando o dia 17 de maio para um grande encontro nacional para tirar a carta à nação, que será entregue ao Congresso Nacional, pedindo para que o PL 30 seja rejeitado na íntegra, já que ele é um atentado aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo a CDH, 500 pessoas foram ouvidas nas diligências e 20 mil assistiram aos debates. A última audiência da série aconteceu em Goiânia no dia 11 de março. Hoje, existem 15 milhões de trabalhadores no Brasil contratados em regime de terceirização. Critérios socioambientais para a produção de biocombustíveis, lista com a descrição e o código de referência das principais peças do veículo e o uso do FGTS para microgeração de energia elétrica. Essas foram algumas das propostas votadas na Comissão de Infraestrutura em 2016. A CI ainda promoveu debates sobre energias alternativas, rodovias e ferrovias, mudanças nas franquias de bagagem nos voos domésticos e limite de dados gratuitos na internet fixa. Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou iniciativas que asseguram menos burocracia para a importação de medicamentos órfãos, autorização para microempreendedor individual utilizar a residência como sede da empresa e obrigatoriedade de freios ABS em todos os veículos, inclusive motos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou ao longo de 2016 várias audiências públicas, com temas desde o desperdício de alimentos até o sacrifício de equinos para o controle da zoonose chamada morno. Os senadores também discutiram a crise na suinocultura em Santa Catarina, os problemas da defesa agropecuária, os prejuízos causados por javalis nas lavouras do país e a regularização ambiental de propriedades rurais. Outro assunto de grande repercussão no ano foi a cassação do mandato de Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul. Delcídio do Amaral foi preso pela Polícia Federal no dia 25 de novembro de 2015. O então líder do governo Dilma Rousseff era acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato, tendo inclusive articulado um plano de fuga para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró.
No dia 3 de maio deste ano, a cassação foi aprovada pelo Conselho de Ética por 13 votos favoráveis e uma abstenção. E por 74 favoráveis, nenhum contra e uma abstenção, os senadores aprovaram a cassação do mandato de Delcídio do Amaral no plenário da Casa no dia 10 de maio. Nem Delcídio nem seus advogados compareceram à sessão para fazer a defesa, como explicou a repórter Paula Groba. Para o relator do processo contra Delcídio no Conselho de Ética, senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, ao obstruir a justiça, o senador abusou de suas prerrogativas constitucionais, oferecendo vantagens e uma possível rota de fuga a Nestor Cerveró. Na avaliação de Telmário, após a análise do caso, não há dúvidas de que Delcídio cometeu irregularidades graves, incompatíveis com a ética e com o decoro parlamentar. A relatoria no Conselho de Ética, analisando a transcrição do diálogo e tendo em vista a confissão do próprio senador Delcídio do Amaral, entendeu não restar dúvida de que o representado participou de uma reunião com a finalidade de propor medidas que certamente iriam obstruir a justiça, o que configura claramente quebra de decoro parlamentar. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, ratificou as conclusões do Conselho de Ética e declarou que não houve qualquer vício ou inconstitucionalidade no processo contra Delcídio do Amaral. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, um dos partidos que homologou a representação contra Delcídio, os atos do parlamentar atingiram gravemente a imagem do Senado. A dignidade do Senado Federal foi afrontada e atingida pelo comportamento do representado senador Delcídio do Amaral. Poucos momentos da história, esta casa viveu um momento de tamanho constrangimento. Mas o grande tema do ano foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff e os desafios do novo governo Michel Temer. Do próximo bloco. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Do dia 19 de abril de 2016, quando o Senado recebeu da Câmara dos Deputados o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, se passaram 4 meses e meio até o momento em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proferiu a sentença final. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Os repórteres Érica Christian e Roberto Fragoso produziram uma reportagem especial assim que o afastamento de Dilma Rousseff foi concretizado. A primeira mulher a ser eleita e reeleita para a presidência da República perdeu o cargo por ter cometido crimes de responsabilidade. Ela foi condenada por editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional e por ter feito empréstimo com o Banco do Brasil para bancar o Plano Safra. A denúncia apresentada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal foi aceita pela Câmara em dezembro de 2015 e aprovada pelos deputados em 17 de abril, com 367 votos favoráveis e 137 contrários. No Senado, foi encaminhada para a comissão especial de 21 senadores. A primeira fase, que durou 10 dias, avaliou se o processo deveria prosseguir. A chamada admissibilidade foi aprovada por 15 votos a 5 na comissão. E no plenário, em uma sessão que durou 20 horas e 34 minutos, por 55 a 22. Com essa decisão, Dilma Rousseff foi afastada do cargo e Michel Temer assumiu interinamente a presidência da República. No dia 12 de maio, coube ao primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, entregar à petista a notificação do afastamento. Procurei ser mais respeitoso possível, fizemos com bastante discrição, fui muito bem recebido por ela, achei ela equilibrada e cercada no gabinete com vários ministros. Cumprimentei a todos a ela e disse a ela que estava cumprindo o dever constitucional regimental da intimação. Ela perguntou aonde deveria assinar, assinou, desejei boa sorte e cumpri minha missão.
Enquanto Temer montava sua equipe interina, a comissão especial do impeachment iniciava a segunda fase. Na chamada pronúncia, que durou 101 dias, foram ouvidas 44 testemunhas, sendo 38 chamadas por Dilma Rousseff. Os defensores da presidente afastada alegaram que os decretos não tiveram impacto na meta e foram assinados com base em pareceres técnicos que os autorizavam. Eles negaram que as pedaladas fiscais, o pagamento por bancos públicos de programas do governo, foram empréstimos, mas simples atrasos na devolução do dinheiro que saiu do caixa da instituição para os agricultores. E criticaram a mudança de interpretação do Tribunal de Contas da União, que até 2014 permitia essas operações, o que acabou embasando o pedido de impeachment. Já as testemunhas da acusação citaram que Dilma Rousseff foi alertada pela Advocacia Geral da União sobre a necessidade de pagar o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica. Também mencionaram que integrantes do baixo escalão da equipe econômica avisaram sobre a ameaça da crise financeira. Os pró-impeachment entenderam que o envio de um projeto em julho de 2015 para alterar a meta comprovava que Dilma sabia dos efeitos dos decretos na ampliação do déficit. Na última fase do julgamento, o plenário do Senado se transformou num tribunal do júri e a presidente afastada em ré. A sessão teve início no dia 25 de agosto e só foi encerrada no dia 31. Apenas no domingo foi suspensa. Na maioria dos dias, o trabalho começou pela manhã e terminou na madrugada seguinte. No quarto dia do julgamento, Dilma Rousseff foi interrogada por 48 parlamentares e pelos advogados, numa sessão que durou 14 horas. A um plenário lotado, a petista negou ter cometido crimes de responsabilidade, criticou a mudança de entendimento do TCU e alegou ser processada por ser mulher e por vingança política do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os repórteres Roberto Fragoso e Érica Christian acompanharam a sessão do plenário que afastou Dilma da presidência. Dos 63 senadores que discursaram antes da votação final, 44 anteciparam voto sim, 18 não, e um não revelou como se posicionaria. A decisão sobre o impeachment de Dilma, um processo que levou 9 meses desde que a denúncia foi aceita pela Câmara dos Deputados, saiu em 7 minutos. Para o relator da Comissão Especial do Impeachment, o placar de 61-20 reforça a legalidade do processo e a responsabilidade do Senado em solucionar a crise que o país atravessa. O resultado final de 61 votos significa não só 2/3, mas 3/4. Uma votação de 3/4 do Senado, uma votação muito expressiva a favor do afastamento definitivo da senhora presidente. Então conclui-se esse processo e agora eu acho que as nossas vozes têm que ser as vozes de fato da conciliação. Apesar da derrota no afastamento definitivo, os aliados de Dilma conseguiram fatiar a votação em 2 partes. A primeira tratou da condenação e a segunda da inabilitação para ocupar cargos públicos por 8 anos. Neste debate, Renan Calheiros avaliou que a eventual proibição da ex-presidente de trabalhar em funções públicas, que a impediria, por exemplo, de dar aulas em universidades federais e estaduais, seria uma pena desumana. Para que Dilma ficasse inabilitada, seriam necessários 54 votos, mas o placar dessa segunda consulta foi de 42 sim, 36 não e 3 abstenções. Exatamente pelo fato de mais da metade do plenário ter votado pela suspensão dos direitos da ex-presidente, o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, classificou de equívoco separar as votações. O Senado errou nessa decisão, porque quando o presidente comete crime de responsabilidade, ele é sujeito a uma dupla pena. Elas não podem ser aplicadas separadamente. Perda do mandato e inabilitação. O Senado errou, na minha opinião. Mas o objetivo principal, não do Senado, não do governo, mas o objetivo da sociedade brasileira, das ruas, foi o fim do ciclo petista de governo. Mas Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que essa decisão fortalece o argumento da inocência da ex-presidente. O que eu achei importante nessa segunda votação é que ficou claro que ela não cometeu crime. Que quem comete crime não pode estar habilitado a exercer um cargo público. Se ela está habilitada a exercer qualquer cargo público daqui para frente, por que ela não estava habilitada a ficar na presidência da República? Cerca de 2h30 depois do fim do julgamento, o Congresso deu posse a Michel Temer como presidente efetivo, em uma sessão que durou apenas 11 minutos, incluindo os 3 minutos e meio da execução do hino nacional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Acompanhada de aliados no Palácio da Alvorada, incluindo o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff reafirmou a narrativa usada na defesa ao longo do processo. A 4 quilômetros de distância, no Palácio do Planalto, Michel Temer fez um pronunciamento destacando a responsabilidade de seu governo com a melhoria da economia e pediu a pacificação nacional. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Tenho consciência do tamanho e do peso da responsabilidade que carrego nos ombros. E digo isso porque recebemos o país mergulhado em uma grave crise econômica. São quase 12 milhões de desempregados e mais de 170 bilhões de déficit nas contas públicas. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos trilhos. O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Mesmo antes de ser empossado em definitivo, Michel Temer já havia apresentado que seria o grande assunto do Senado no final do ano, a PEC do teto dos gastos. O limite de gastos é o pilar defendido por Temer para colocar a economia nos trilhos, ao lado de outras medidas como a reforma da Previdência e mudanças nas leis trabalhistas e tributárias. A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados em outubro e chegou no Senado refletindo o clima de radicalização do impeachment. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, avaliou que a duração de 2 décadas do ajuste fiscal vai engessar completamente a gestão dos próximos presidentes da República. Pelos próximos 20 anos, teremos uma regra fixa, cristalizada na Constituição, independentemente do governo eleito, independentemente da situação econômica, independentemente do desejo soberano do povo brasileiro, a política fiscal estará já definida. A PEC, ao criar uma draconiana rigidez fiscal, introduz uma insustentável irracionalidade na gestão econômica do Brasil. Já Eunice Oliveira, do PMDB do Ceará, relator da proposta de emenda à Constituição, considera o prazo de 20 anos razoável, diante da expectativa de crescimento da dívida pública, mesmo com o teto de gastos. A situação da dívida pública é crítica. Mesmo impedindo o aumento real de gastos, a dívida pública continuará crescendo nos próximos 5 anos, quando deverá atingir em torno de 90% do PIB, somente caindo a partir daí. A PEC opta por um ajuste fiscal suave, sem corte de despesas, para a combinação de dívida pública elevada e ajuste fiscal suave. 20 anos é um prazo bastante razoável. Entre o primeiro e segundo turno de votação da PEC do teto dos gastos, veio uma surpresa. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para tirar o senador Renan Calheiros da presidência do Senado. No entendimento de Marco Aurélio, por se tratar de cargo na linha sucessória do presidente da República, o ocupante não poderia ser réu em processo na Justiça, caso de Renan Calheiros. Renan está sendo julgado pelo suposto uso de verba indenizatória do Senado para pagamento de um serviço inexistente de uma locadora de veículos. O presidente do Senado se negou a receber o oficial de justiça com a liminar e a mesa do Senado decidiu que iria aguardar a decisão final do plenário do STF sobre o caso. Renan cancelou 2 sessões do Senado, o que poderia comprometer a votação da PEC 55 até o final do ano, enquanto aguardava a palavra final do Supremo. Após a decisão do STF em favor de Renan permanecer no cargo, o presidente do Senado marcou 2 sessões extraordinárias na quinta-feira, dia 8, e assegurou a votação da PEC do teto dos gastos no dia 13 de dezembro. Renan considerou encerrado mais um episódio do atribulado ano de 2016 e declarou que o mais importante era o plenário concluir as votações acordadas entre os líderes. Eu acho que isso é muito bom para o Brasil, mas é óbvio que essa PEC por si só não vai tirar o Brasil da crise. Nós precisamos continuar fazendo ajuste e tomando medidas de estímulo à retomada do crescimento econômico. Mas é muito importante essa PEC porque ela organiza o crescimento do gasto. Você ouviu a retrospectiva de 2016. Reportagem, texto, produção e apresentação Bruno Lourenço. Locução Rita Zumba. Edição Rodrigo Rezende. Áudio Cristiane Melo e André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria Especial de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Uma produção Rádio Senado.